Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. É uma narrativa de um texto, de uma história muito peculiar. É interessante que ela vai ser apresentada também em Mateus e em Lucas, e lá apresenta a história como sendo dois homens, mas aqui no texto de Marcos fala em um homem, e isso não é contradição bíblica. A questão é que Marcos, ele vai focar na experiência deste homem, que é diferente da do outro, né? Marcos vai acentuar, o que importa para ele é relatar o que aconteceu na vida deste homem, mas é sabido que o milagre que Jesus fez foi na vida de dois, mas um teve uma característica diferenciada, e é por isso que Marcos vai falar apenas de um. Amém? Marcos capítulo 5, do verso 1 até o 20, nós vamos ler o texto para depois comentá-lo. O texto diz assim: assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, em algumas versões pode falar Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas, usada como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegando até onde Jesus estava, e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele
e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Uma história um pouquinho longa, né? Alguns textos, versículos a mais aí, mas é de extrema importância nós pegarmos toda a história para entendermos o agir de Deus e o que isso tem a ver conosco e com o nosso tema de hoje. Amém? Primeiro vamos considerar algo muito peculiar do que Jesus fez aqui. Notem, Jesus fez uma coisa fora do padrão, fora do normal, fora do habitual. Como assim? Expulsar demônio não era uma coisa comum para Jesus? Sim, expulsar demônio era. Mas aonde Jesus expulsou o demônio é que foi fora do normal. Por quê? Porque essa cidade não ficava dentro do território de Israel. Ele ficava fora. Pensem, imaginem aqui, tá? Crie um imaginário, eu vou tentar mostrar para vocês um mapa. Pense que aqui, onde eu estou sinalizando, é o Mar da Galileia. Ele tem nome de mar, tá? Mas não é mar, é um grande lago, nós podemos dizer assim, certo? Ele só tem nome de mar porque ele é grande, mas não é mar, é água doce. Aqui o Mar da Galileia, que corre depois ao sul, o Rio Jordão, e mais abaixo, sim, aí fica o Mar Morto, este é salgado. Então, aqui o Mar da Galileia. Do lado de cá, esse território era composto por cidades israelitas, quase todas as cidades israelitas, inclusive uma cidade que Jesus morava lá. Jesus morava numa cidade, no tempo do ministério dele, na beira do Mar da Galileia, uma cidade chamada Cafarnaum, que era a cidade de Pedro também e alguns outros discípulos de Jesus. Eles moravam ali. Do outro lado do Mar da Galileia, eu estou falando de 20 e poucos quilômetros de largura, esse mar, né, esse grande lago. Do outro lado já havia um conjunto de cidades que não eram israelitas, que eram cidades, aqui nós estamos falando de em torno de 10 cidades, tinha outras mais, mas em específico 10 cidades, que elas eram cidades de cultura gentílica. Eram cidades onde eram verdadeiras bases romanas e a cultura deles era uma cultura pagã, uma cultura helenista, eles não adoravam a Deus, eles não cultuavam a Deus. E Jesus não costumava ir para essas cidades. Por quê? Porque na agenda de Deus, a atuação de Jesus na primeira fase do seu ministério terreno era ir ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. Estão lembrados disso? Jesus, ele então vem iniciar um trabalho junto ao seu povo e preparar uma equipe de discípulos, para que estes discípulos, os chamados apóstolos, estes sim, receberiam a missão depois de irem às nações. No entanto, Jesus quebra essa rotina, quebra esse protocolo, ele pega um barco junto com seus discípulos, atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, acalma a tempestade, chega lá do outro lado e ele vai então e visitar essa cidade. Eu creio particularmente que a intenção de Jesus era objetiva, era encontrar-se com esse homem lá. Porque Deus tinha um plano na vida dele e através da vida dele, e tanto que Jesus vai, tem essa experiência com este homem e volta. Ele não fica lá na cidade. Depois nós vimos ali o porquê que ele não fica também, mas ele, mesmo sabendo que certamente seria rejeitado, ele não deixou de ir. Ele foi em encontro daquele que precisava, né? E esse é uma peculiaridade do nosso Deus. Se houver um coração necessitado, ele vai ao encontro desse coração necessitado. Amém? Ele continua sendo assim, nosso Deus não mudou. Então, nós, primeira coisa, percebemos essa ação de Jesus diferente, né, indo àquele território. E lá ele encontra um homem. A Bíblia não diz o nome deste homem,
só diz que ele era endemoniado. E fala tudo o que aquele homem estava passando. Eu elenquei aqui em cima do texto algumas situações que este homem vivia. Primeiro, a vida social deste homem era zero. Concorda comigo? Totalmente excluído. Não havia quem amasse aquele homem, não havia quem cuidasse dele, quem amparasse. Ele era tratado como um bicho, ele era totalmente escorraçado, ele era rejeitado por todos. Ele então vivia em que lugar? Ele vivia nos túmulos. Ele passava a vida dele, o tempo dele entre os túmulos. Uma situação deplorável, uma situação terrível. Que mais que era a realidade daquele homem? A vida familiar dele completamente destruída. Ele tinha família, porque o texto mostra que ele tinha família. Jesus manda, depois que ele é curado, manda ele ir procurar a família dele. Era um indivíduo que nem a família suportava mais. Nem a família aguentava mais o convívio com aquele homem. O que mais? Era um homem que vivia na condição de impureza, porque ele vivia no cemitério. O cemitério é tido como um local impuro. Tanto que um sacerdote, pela lei, o sacerdote não podia ir ao cemitério. Ele não tinha esse contato direto com os corpos. Aquele homem vivia nesse estado, até mesmo porque o espírito, ou os espíritos que possuíam ele, tinham essa mesma identidade de espíritos impuros. Assim vivia aquele homem, uma condição terrível. O que mais aquele homem passava, sofria? Extremamente violento e agressivo. Altamente perturbado, e ele praticava a automutilação. Irmãos, olha o estado de vida desse indivíduo. Sabe o que é chocante? É chocante nós olhar um pouquinho para os nossos dias e ver que ao nosso derredor está cheio de gente assim. Está cheio de gente que não está longe da realidade deste homem. Quantas pessoas nós, se andarmos com o olhar atento pelas ruas, nós vamos ver pessoas em condições semelhantes, altamente perturbadas, pessoas possessas, pessoas agressivas, violentas, e às vezes somos dados a simplesmente julgar o comportamento daquelas pessoas e não temos o discernimento, a sensibilidade de olhar o que está de fato acontecendo com aquela pessoa. E aqui nós estamos diante da situação de um homem altamente perturbado por demônios, irmãos, e eu posso dizer para vocês que eu sei na prática o que é a realidade de uma pessoa perturbada por demônios. Quem é minha ovelha há mais tempo sabe que em outras oportunidades já dei algum testemunho aqui, mas como temos várias pessoas novas e temos aqueles que estão nos assistindo à distância, eu vou citar novamente. Eu cresci num lar onde a minha mãe, ela vivia debaixo de uma opressão demoníaca gigantesca. Várias vezes eu vi a minha mãe até tentar suicídio, mas possessa. Estávamos na praia certa vez, de repente ela se transtornou e ela entrou mar adentro. Ela não sabia nadar, entrou mar adentro e foram necessárias várias pessoas para arrancar ela de dentro do mar, à força. E quando arrastaram ela na areia, ela gritava assim: eu vou levar ela, eu vou levar ela, eu vou levar ela. O que estava acontecendo com ela? Atormentada por espíritos malignos.
Eu perdi as contas. Era comum na minha infância, até o início da minha adolescência, nós estávamos na mesa, comendo, refeição do dia normal, às vezes final de semana, e dali um pouquinho ela apagava na mesa. Dali um pouquinho ela voltava e era um outro ser, falando com outra voz, com um outro jeito, completamente possuída. Nós achávamos aquilo espiritualidade, achávamos até interessante, porque tínhamos uma ignorância a respeito das coisas espirituais, mas ali aquilo foi oprimindo a minha mãezinha, aquilo foi destruindo a vida dela, foi deixando ela cada vez mais doente, ao ponto de ela estar quase morta, quando Jesus entrou na nossa casa e libertou ela completamente. Uma oração de uma mulher de Deus que foi lá e impôs as mãos sobre a minha mãe e mandou aqueles espíritos malignos embora do corpo dela. Aqueles espíritos manifestaram nela naquele momento e ela ficou liberta e nunca mais. E minha mãe se tornou, nas mãos de Deus, uma arma. Minha mãe foi extremamente usada por Deus no ministério de libertação, inclusive, ao ponto de, certa vez, ela estar no ônibus sentada com a Bíblia dela, sentadinha, quietinha, lendo a Bíblia no ônibus, e um rapaz grandão sentou do lado dela, olhou para ela e disse assim: eu te odeio, dentro do ônibus. Ela nunca tinha visto o rapaz, e ela olhou para o rapaz e disse assim: eu te repreendo em nome de Jesus. O rapaz caiu endemoniado no meio do corredor do ônibus, aquela gritaria, ataque epilético, e aí ela assim, deixa o epilético aqui um pouquinho, e ela impôs as mãos, e ministrou libertação, e aquele rapaz foi liberto, e ela testemunhou para todas as pessoas dentro daquele ônibus. Ela andava sempre com um folhetinho na mão, e ainda entregou o folhetinho para todo mundo, falando do Deus que salva e liberta. Estamos cheios de casos à nossa volta. Poderíamos trazer aqui a noite inteira de testemunhos, bem próximos, aqui nesta igreja mesmo, neste ministério, a quantidade de experiências que nós já tivemos, onde Deus entra para libertar pessoas que estão escravizadas de demônios. No final da mensagem eu vou mostrar alguns videozinhos para vocês, dessa viagem que eu fiz lá para a Ásia, quando eu fui visitar o pastor Luciano, da realidade de algumas pessoas que você vê, o nível de cegueira espiritual, o nível de opressão que as pessoas vivem, o nível de distanciamento de Deus, o quanto este mundo carece, precisa de alguém que vá lá revelar o amor de Deus por elas. Essa era a condição daquele homem, não é diferente da condição de muita gente nos dias de hoje. Ele fala que este homem, ele se automutilava com pedras, e é incrível, um dos problemas que tem aterrorizado as escolas é justamente adolescentes que estão se automutilando, se cortando os braços e fazendo talhos no seu corpo. Quem já ouviu sobre isso recentemente? Olha aí, ó. É um drama, é um problema, os pais estão desesperados, não sabem o que está acontecendo com seus filhos. Aqui nós temos uma pista. Tem opressão maligna por trás disso tudo. E ali nós vimos nesse episódio o momento que Jesus se encontra com este homem que estava nessas condições. E é interessante, é intrigante, porque Jesus estabelece um certo diálogo, né, entre aspas. O diálogo não era com o homem, o diálogo era justamente com aqueles demônios que estavam dominando a vida daquele homem. E esse texto ele traz luz para nós entendermos algumas dinâmicas do mundo espiritual. Primeiro, um corpo pode abrigar
muitos demônios. Os demônios são entidades espirituais e podemos ver vários dentro de uma única pessoa. O texto nos mostra isso. O texto nos mostra também que um demônio só pode ocupar um corpo. Um mesmo espírito maligno só pode ocupar um corpo por vez. Diferente do Espírito Santo de Deus, que vem e age e atua em todos nós. Quem aqui tem o Espírito de Deus? Amém? Então o Espírito de Deus, ele tem essa característica. Ele, enquanto Espírito, pode sim estar em todos nós ao mesmo tempo, mas os espíritos malignos não. Por quê? Porque só o Senhor é onipresente. Esses espíritos malignos não são onipresentes. E aqui vamos ver um pouquinho do resultado desse encontro de Jesus com este homem. Primeiro, logo que Jesus chega, os demônios que estavam naquele homem reconhecem e se sujeitam à autoridade de Jesus. São os demônios que dizem que ele era filho do Deus Altíssimo, ao passo que em Israel todo mundo estava rejeitando, não estavam reconhecendo essa identidade de Jesus. Mas os demônios ali na vida daquele homem prontamente reconheceram quem era Jesus e a sua autoridade. Segundo, eles falam para Jesus, eles questionam Jesus, dizendo que Jesus estava vindo importuná-los antes do tempo. Por quê? Os demônios conhecem as Escrituras. Por que eles estavam ali e jogaram com Jesus essa palavra, tu veio antes do tempo? Porque Jesus, qual era a missão de Jesus naquele tempo? Ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava em território israelense? Não. Jesus estava tratando com judeus? Não. Era uma região gentílica e com um homem que não tinha nada a ver com Israel. E eles então sabiam, os demônios sabiam, como sabem até hoje, que o fim deles está estabelecido. Amém? Mas que há um tempo determinado para isso. É uma compreensão profética, uma compreensão escatológica. E ali eles vêm justamente questionar Jesus, porque Jesus é como que se estivesse antecipando a vitória ou a expressão de libertação deles sobre as nações. É interessante que Jesus não deu trela para eles nesse assunto. Jesus não ficou se explicando e nem dando explicação teológica para eles, simplesmente ordenou que eles saíssem. Fez uma pergunta antes. Qual foi a pergunta que Jesus fez para os demônios? Qual o seu nome? Irmãos, cá entre nós aqui, tá? Bem pertinho, olha aqui para mim. A gente vê cada coisa por causa disso. Já viram pessoas fazendo entrevista com demônios? Usam esse texto para fazer a prática da entrevista de demônios. Tem lá uma pessoa possessa por um espírito maligno, e eles vão lá, qual é teu nome? E não sei o quê, tentando justamente se respaldar nesse texto. Na prática, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, qual foi a resposta que eles deram? Legião. Eu te pergunto, legião é nome de algum demônio? Não. Legião significa um número. Nós sabemos que na guarda romana, uma guarda composta por 5 a 6 mil soldados eram chamadas de legião, as legiões romanas. Então ia aquela tropa de 5 a 6 mil. Algumas literaturas falam a partir de 2 mil, mas as fontes mais seguras falam de 5 a 6 mil soldados. O que aquele demônio estava respondendo para Jesus? Nós somos uma turma aqui dentro. Ele não deu nome nenhum, simplesmente disse, olha, nós temos aí, somos milhares que estão ocupando o corpo deste homem. Ao ocupar o corpo daquele homem, eles anulam a personalidade daquele homem.
e usam o corpo daquele homem para expressar a personalidade deles, dos próprios espíritos malignos. É por isso que pessoas que estão debaixo da influência de demônios, elas ficam descaracterizadas. Elas acabam simplesmente sendo levadas a praticar aquilo que está associado com as características daquela entidade maligna que a possui. Nós sabemos que existem demônios que são especializados em prostituição, por exemplo. E quando eles passam a tomar a vida de alguém, essa pessoa fica completamente imoral, por ação, por influência de demônios. E outros problemas tantos, aqui fala de violência. Aqueles demônios eram violentos, agressivos, agitados, e este homem acabava manifestando exatamente essas mesmas características. Mas naquele momento, Jesus aproveita aquela oportunidade para quebrar um dogma ou um mito que se tinha naqueles dias. A prática de expulsão de demônios, a prática de exorcismo, já era uma prática antiga, já existia naquela época. E eles acreditavam, o povo acreditava, que para expulsar um demônio você precisava saber quem ele era primeiro, para você ter autoridade sobre ele, para então poder expulsar. Por isso se perguntava o nome. No entanto, quando Jesus chega e pergunta, qual é o teu nome? Ele diz legião, ou seja, ele não deu nome nenhum, e Jesus ordenou, sai de qualquer jeito. Não interessa quantos vocês são, e nem interessa qual é o teu nome, simplesmente saia deste homem, espírito impuro, espírito imundo, sai. Imagina que Jesus teria que ficar lá entrevistando 5 a 6 mil espíritos para saber o nome de cada um. Faz sentido isso? Não, simplesmente ele libertou aquele homem. Nós não precisamos perder tempo na hora de libertar os cativos, de fazer entrevista com demônio algum, porque a autoridade de Cristo que está em nós, Ele nos revestiu de autoridade, e expulsarão, no meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, amém? É no nome de Jesus que as pessoas são libertas. Ali então, Jesus faz esta ação sobre aquele homem, e ele ordena os demônios que saiam, mas os demônios fazem um pedido. Eles pedem para entrar nos porcos, e aqui Jesus simplesmente autoriza. Quantos porcos eram? O texto diz que perto de 2.000 porcos. É curioso, né, nós percebemos que Jesus autorizou aqueles demônios a entrarem naqueles porcos, e no momento que os demônios entram nos porcos, os porcos são arremessados pelo penhasco, por um desfiladeiro, e são todos mortos. E aí fica o ponto de interrogação, mas por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos? O texto efetivamente não responde essa pergunta, mas nós podemos deduzir um bocado do porquê Jesus permitiu que aqueles demônios fossem entrar naqueles porcos. E a primeira dedução que nós temos é para ter uma prova incontestável, porque todas as outras experiências de libertação registradas nas Escrituras foi uma atuação do indivíduo e aquele que orou ou que ministrou libertação com ele. Compreende o que eu quero dizer? Tinha um endemoniado, foi lá e ele foi liberto. Ponto. Alguém poderia dizer, algum cético dos nossos dias, poderia dizer assim, não, essa pessoa estava com um problema psíquico muito grave, ele entrou em surto, né? E ele teve a Bíblia está descrevendo aqui um surto psicótico, um surto de alguém com problemas mentais simplesmente, e que é uma lenda falar de demônios.
poderiam ter esse tipo de argumentação, como eu já vi esse tipo de argumentação. Mas, irmãos, aí teria que combinar com os porcos todos, né? E acho que não tinha lá treinamento de teatro para porcos naquela época. Combinar com 2.000 porcos a mesma reação. E eu posso dizer para vocês que nessa dinâmica de mundo espiritual, é completamente plausível, irmãos, que espíritos malignos possam tomar corpos de animais. E eu já vi isso também. Eu me lembro no nosso primeiro encontro com Deus que tivemos aqui da igreja, que foi numa chácara indo lá para São Pedro. Na hora de ministrarmos libertação, aquela chácara tinha um canil e tinha vários cachorros naquele canil. E ali eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Quando nós estávamos ministrando a libertação, os espíritos malignos que estavam sobre alguns daqueles homens que ali estavam, foram e possuíram os cachorros lá no canil. Irmãos, eu nunca tinha visto cachorro gritar, ai, ai, ai. Não era latido. Eles gritavam, parecia que com voz humana, ai. Você já viu o cachorro dizer ai? Se viu, ministra lá, tá? Porque a coisa é feia. E não todos os cachorros gritavam, ai, ai, ai. Irmãos, era de arrepiar. E aí eu fui ali com mais outro irmão e oramos sobre os cachorros e eles se acalmaram na hora. Ah, é coincidência, né? Tu acredita em coincidência nisso? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui nas Escrituras realidade das pessoas deste mundo, não só da antiguidade. Hoje acontece esse tipo de coisa. E não acontece só longe, acontece aqui na nossa terra, na nossa cidade. Pessoas que precisam de libertação, literalmente. Então, Jesus permite, em primeiro lugar, para mostrar, para tornar uma prova incontestável de que aquele homem de fato estava possuído por uma legião, porque 2.000 porcos foram mortos naquela hora. Segundo, para confrontar, Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos para confrontar as práticas religiosas daquele povo. Por quê? Porque aqueles porcos estavam lá não só para alimento, mas eles eram também usados para rituais de sacrifícios de cultos pagãos. Então Jesus permite que aqueles porcos morram daquela forma, aqueles demônios entrem neles, porque era uma mensagem também para aquele povo sobre que tipo de prática eles estavam adotando, e aquilo não era um verdadeiro culto a Deus. Terceiro, para fazer eles lembrar dos preceitos da Torá, porque a Torá, eles moravam perto, né? Essa cidade era perto de Israel, era do outro lado do lago. Então eles conheciam bem a cultura, eles conheciam as práticas dos judeus, eles tinham conhecimento, eles tinham noção da cultura judaica. E dentro da cultura judaica, uma das coisas que eles já ensinavam era não comer a carne de porco, porque havia uma associação com a impureza. Quem comia a carne de porco era tido como imundo, ficava imundo. Qual era o problema daquele homem? Tomado de um espírito imundo. Os porcos são essa figura de imundície. E não é à toa que aquele homem vivia naquela condição. Então Jesus estava falando de todas as formas ao permitir que aquilo acontecesse com os porcos. O que mais? E aqui um detalhe bem pesado. Jesus quis com isso também revelar que aquela sociedade havia se tornado tão materialista e desumana, pois se importavam apenas com seus ganhos e não com
com o seu povo. O texto mostra que aqueles homens ficaram indignados. Aqueles homens se importavam com seus ganhos, mas não se importavam com aquele homem que vivia naquela condição deplorável. Jesus mostrou para aquela comunidade, para aquele povo, para aquela sociedade, que o padrão de vida deles estava todo invertido. As prioridades da vida deles estão invertidas, e nós temos que fazer essa reflexão para nós hoje. Porque às vezes nós estamos dando valor para coisas muito mais do que para pessoas. Nós podemos passar por os endemoniados na rua e não dar a mínima atenção. Nós podemos passar por pessoas que estão sofrendo, oprimidas pelo maligno, e não termos o menor discernimento, a menor sensibilidade, porque estamos tão envolvidos e absorvidos com as nossas coisas, com o nosso mundo, com os nossos sonhos pessoais, que nos tornamos frios e insensíveis. E eu pergunto, é isso que Deus espera de nós? Eu tenho certeza que não. Caminhando aqui para o nosso final de reflexão, como ficou aquele homem após esse encontro com Jesus? Primeiro, liberto. Amém? Liberto. Eu lembro também de um caso que nós vivemos aqui em Santa Maria. Uma senhora morava ao lado da casa da irmã Ivani, que é tia da pastora Rosiane. Aquela senhora era a feiticeira da pesada. E ela já estava há mais de 2 anos trancada dentro do quarto dela. Ela não saía do quarto, ela não andava, não se comunicava mais, quase nada. E quando tinha que fazer algum atendimento, vinha o pessoal lá do atendimento hospitalar, vinha fazer o atendimento em casa para ela. E ela tinha dentro do quarto dela um altar do inferno dentro do quarto dela. A irmã Ivani disse assim, pastor, eu falei com a vizinha lá, a filha da vizinha, e quem sabe o senhor vai lá comigo, a gente vai fazer uma visita para essa senhora, que ela está dentro do quarto já há mais de 2 anos. Eu disse, eu vou, vamos embora. Aí combinou lá com a filha dessa senhora e nós fomos. Chegamos lá, eu entrei no quarto, a moça me avisou, eu disse, olha, eu acho que a mãe não vai gostar, mas ela precisa, a filha dizendo, né? O senhor, se a mãe fizer alguma coisa, o senhor me desculpa. Eu não tenho problema. Entrei no quarto e assim, uma sensação horrível, pesada dentro daquele quarto, e cheguei àquela senhora, fui conversar com ela, ela não respondeu não disse uma palavra para mim. Olhava para mim com um olhar de ódio. E eu ali falei, conversei, ela não falou nada. Confesso que eu fiquei pouco tempo ali, porque não houve troca. E eu orei no final. Orei por ela e saí, né? Não sei quantos minutos eu fiquei ali. Eu saí e fui embora. No outro dia, a irmã Ivani disse, pastor, a vizinha lá pediu para o senhor voltar lá. Eu disse, ué, o que foi? Não sei que a mãe dela quer que o senhor volte lá. Eu disse, opa! Aí eu fui lá. Cheguei lá, a moça disse assim, pastor, olha, aconteceu alguma coisa, não sei explicar, mas a mãe está falando e a mãe quer falar com o senhor. Eu disse, tá bem, estou aqui. Entrei no quarto. Ela olhou para mim, aquela senhora, e disse, tu sabe o que aconteceu aqui, moço? Eu disse assim, desculpa, mas não sei. Ela disse assim, quando você entrou aqui, aquele outro dia, você entrou aqui, junto contigo entraram 2 homens de branco, altos, atrás de ti. Eu enxerguei eles. E eu estava com muito ódio. Eu não queria vocês aqui no meu quarto. E eu chamei os meus guias. Eu invoquei para que eles corressem com vocês daqui. E eles não puderam chegar, mas eu ouvia eles me dizerem de longe, nós não podemos com eles. E eu fiquei brava com eles.
E daí eu parei e comecei a pensar, se eles não podem contigo e com aqueles que estão contigo, é sinal que eles são mais fracos. Então eu quero o que está em ti. Aí, meus irmãos, eu apresentei o Evangelho de Jesus para ela. Eu orei com ela, ela entregou a vida para Jesus, chorou naquele dia. Nós limpamos aquele quarto dela. E na semana seguinte, naquela época, nós tínhamos um culto na terça-feira à tarde, que nós chamávamos, era um culto de mulheres, que nós chamávamos de Tarde da Bênção, né? Lá. E aí, aquela senhora, que fazia mais de 2 anos que não saía do quarto, foi lá, naquela tarde, testemunhar a respeito da libertação que Jesus fez na vida dela. Quando aquela mulher falou, a impressão que a gente tinha é que ela era convertida de muito tempo. Tamanha libertação que houve nela, tamanho entendimento que ela teve da obra de Jesus, mas ela não teve ensino teológico nenhum. O que ela teve? Uma libertação genuína. E ela é uma senhora já de idade. 20 e poucos dias depois, essa senhora veio a falecer. E eu vejo a misericórdia de Deus. Uma vida inteira servindo ao diabo. Mas Deus vê mais profundo. Deus vê uma vida escrava. E Deus se compadeceu daquela senhorinha. E ainda deu uma chance para ela, mas ela soube aproveitar a chance com as 2 mãos, não deixou passar. E ela foi salva para a glória do Senhor, eu não tenho a menor dúvida disso. São experiências que a gente vai tendo na caminhada com Deus, que marcam, e a gente vê o quanto a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, é autêntica, e é a mesma para os dias de hoje. Ela não envelheceu, não caducou e nem perdeu o seu poder. Amém? Então aquele homem foi liberto, aquele homem, ele encontrado agora no seu estado normal, ele estava ali manso, calmo, sentado aos pés de Jesus. Antes impossível esse comportamento, ele agora está vestido, antes ele andava nu, exposto, passando vergonha. Imagina a família daquele homem, a vergonha que tinha dele. Quem sabe aquele homem era pai, eu não sei, a Bíblia não fala mais, mas quem sabe ele era pai, quem sabe os filhos poderiam ter vergonha daquele pai, ou a esposa, ou os pais dele que não suportaram. Outro dia eu vi uma cena que me doeu o coração, fizeram uma reportagem sobre algumas pessoas com problemas especiais, e eu vi um rapaz jovem, que passava o tempo todo acorrentado de mãos e pés dentro de casa, porque não podia ser solto, porque ele se feria, se machucava todo mundo. Que tormento, que tormento, que difícil isso. Por vezes encontramos isso em condições de saúde debilitada, alguma questão de saúde. Por vezes nos deparamos com questões espirituais, são lutas grandes. Aquele homem agora no seu perfeito juízo, vestido com a sua dignidade recomposta. E, finalizando, a sociedade. Primeiro, eles não tiveram temor de Jesus, eles tiveram medo, né? É diferente o temor do medo. Eles ficaram possuídos de medo, ou seja, o medo te afasta, sim ou não? O medo faz com que você queira ficar longe, o temor faz com que você se curve, é muito diferente. Eles não aceitaram Jesus, eles rejeitaram Jesus, eles pediram para Jesus ir embora, se afastar deles, rejeitaram o Salvador. Por quê? Porque eles preferiam manter o status quo deles. Eles não queriam perder, quem sabe, a fonte de renda, porque os porcos eram bastante rentáveis. Era mais interessante ter porcos e dinheiro do que ter pessoas
salvas e libertas. Mas o que me toca o coração é ver o que aquele homem fez. Primeiro, Jesus, ao ser rejeitado ali dentro daquela cidade, Jesus não insiste, ele volta, ele vai para o seu barco para voltar para a cidade dele, mas aquele homem vai ao encontro de Jesus e pede: eu quero te seguir, deixa eu ir contigo. E Jesus disse: não, você vai para a sua casa e vai testemunhar para a tua família do que Deus te fez, do que foi feito na tua vida. Preste bem atenção, o primeiro campo missionário que nós temos é aonde? Dentro da nossa casa. Primeiro campo missionário para nós testemunharmos da libertação, do amor de Deus, da vitória que Cristo traz a nós, é no meio da nossa família. Aquele homem é devolvido à sua família. E aquela pessoa que antes era um motivo de vergonha, antes era um motivo de medo, de afastamento, de problema, agora é um indivíduo que é a luz de Deus para dentro dessa casa. Como é tremendo isso. Quantas vezes nós já vimos aqui pessoas que eram verdadeiras pragas na sua família. Era um terror na sua família. A família sofre, a família padece com determinados indivíduos da família, às vezes por causa de vício, às vezes por causa de violência, às vezes por outras razões, sobretudo aqui por questões espirituais diretamente falando, mas quando é liberto, se torna um orgulho para a família. Eu já vi tantos depoimentos, de familiares dizendo: o meu filho antes era um problema, agora eu tenho orgulho do filho que tenho. Agora eu tenho meu orgulho de ver o meu filho, a minha filha fazendo a obra de Deus. Transforma o problema num testemunho. Só que aquele homem foi sim à sua casa, mas ele não parou por aí. E aí eu fecho com isso. A Bíblia diz que aquele homem ele não se deu por satisfeito em testemunhar na sua casa, tomado por um sentimento, em primeiro lugar, de gratidão. Diga comigo: gratidão. E eu te pergunto: você é grato pela obra de Cristo na sua vida? Quem aqui reconhece que Jesus fez uma grande obra na sua vida? É esse sentimento que aquele homem teve, uma gratidão profunda pela obra de Jesus na vida dele, tomado, além da gratidão, um senso de dívida. Sabe o que é isso? Quando você é constrangido e você se sente assim: eu sou eternamente devedor, e eu de alguma maneira eu preciso, não que eu possa pagar essa dívida, mas eu preciso mostrar o quão grato eu sou, e o que este homem fez para mostrar o quão grato ele era. Ele vai nas 10 cidades, nas 10, e ele vai testemunhar de Cristo que o libertou. Ele não pôde ir para Jami, naquela época ele não pôde ir para Jami fazer um curso de 18 meses de treinamento lá na Jami, ele não pôde ir para um seminário teológico, ele nem sequer frequentou uma escola bíblica, mas ele teve uma experiência real com Deus, e ele não ficou parado. Sabe o que é chocante? É que na prática este homem se tornou o primeiro missionário real, antes dos próprios apóstolos, porque os apóstolos se fizeram missionários a partir de Pentecostes. Este homem aqui, conhecimento quase zero de Bíblia, mas com uma experiência real, ele não se conteve, e ele foi nas 10 cidades e testemunhou de Jesus,
E o texto fala que aqueles que ouviram ficaram maravilhados. A gente não tem aqui este homem plantando igrejas, ele não fez isso, mas ele plantou a semente do Evangelho. Ele plantou a semente em corações, que depois essa semente veio a ser regada, e nós sabemos pela história que muitas vidas foram colhidas para Deus, e certamente o testemunho daquele homem serviu para amolecer corações. Irmãos, que fique claro uma coisa aqui hoje: todo aquele que é grato a Deus, ele é tomado por um sentimento de dívida, e esse sentimento de dívida, ele é pago não com dinheiro, ele é pago com uma entrega à missão de Deus. Aquele que é grato a Deus, ele entende que ele precisa devolver para Deus agora, agindo, atuando, testemunhando, falando, proclamando o Evangelho. Nós vimos aqui, o irmão Ari trouxe antes, que a maneira como podemos ser participantes em missões é orando, é contribuindo, é indo. Nós precisamos romper com as nossas barreiras. Você não pode guardar timidez, vergonha. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que se envergonha de testemunhar do Senhor, o Senhor naquele grande dia se envergonhará dele. Que tal você descobrir que o Senhor está com vergonha de ti? É uma boa ideia? Eu acho que é uma péssima ideia. Então, hoje é um dia que nós estamos falando de missões, e nós queremos estar com o coração sensível para isso.